vai aqui nossa homenagem a esse jornal que formou e forma gerações nesse país, o Estado de São Paulo, o Estadão. Querida amiga, presidente dessa sessão, senadora Mara Gabrilli, sempre uma satisfação ver você, essa resiliência, essa beleza de mulher, de ser humano, de líder que você é nesse país. Parabéns pela convocação dessa sessão, ao lado do querido amigo Hildo Rocha, também um dos líderes da reforma tributária desse país, representando o querido amigo Baleia Rossi, que, juntos com a Mara, requereram esta sessão de homenagem ao Estadão. Parabéns. Transmito o abraço ao nosso grande líder Baleia Rossi. Presidente do Conselho de Administração do Estadão, Francisco Mesquita, da família Mesquita, que a partir do começo do século XX lidera o jornal, que foi criado pelos 21 fundadores, né? Em defesa da República, do fim da escravatura, pensando nas liberdades e na democracia do Brasil, a seguir o exemplo da nação que mais prosperava no mundo, os Estados Unidos da América do Norte, na época. Senhor diretor da SA, Eric Bretas, prazer muito grande, que, evidentemente, com o Eurípides Alcântara, diretor de jornalismo, representa todo o corpo do Estadão, jornalistas, técnicos, né, que hoje estão também nas emissoras de rádio e usam muito as redes sociais, né, uma satisfação grande a toda a família do Estadão de São Paulo. Começo o meu breve discurso rememorando a minha infância. Meu pai, imigrante libanês, chegou no Brasil na década de 20, pioneiro de Londrina, chegou em Londrina casado com um filho no colo, meu irmão mais velho, de 8, eu sou mais novo, e ali se estabeleceu, teve a honra de ser o pai da primeira criança registrada em Londrina, uma cidade hoje de 600 mil habitantes. E logo ele se mudou para o distrito Cambé. Eu, na adolescência, com 13, 14, 10 anos, meu pai assinava o Estado de São Paulo e recebia ele todos os dias à tarde, que vinha de trem, do Estado, vinha da capital paulista de trem, pela rede ferroviária federal norte do Paraná. E ele lia e eu rodeava, e ele me contava as principais notícias. Então, e foi assim que eu tomei gosto pela leitura do Estadão, né? E outras leituras que acabaram me formatando. De 8 irmãos, né, 6 homens e 2 mulheres, fui o único que saiu para a vida pública. Então, exalto aqui meu saudoso pai Salomão, Jorge Rauli, um homem que criou uma família, hoje numerosa, né, estão em todas as profissões da nossa comunidade e esparramado pelo Brasil. Relembrando o panorama da criação do Estadão, fiz questão de lembrar, o Brasil tinha 10,7 milhões de habitantes, contra 212 de hoje. E era composto, basicamente, né, de portugueses, né, os brancos, os negros escravos, índios e os que se misturaram, esparramado 70% no litoral. Este era o Brasil da época, com o regime de escravatura. E muitos sonhos, né? Todos sonhavam que o Brasil deveria crescer como os Estados Unidos e como o Canadá também estava crescendo. Então, é muito importante lembrar que era o Brasil gigante, né? Um território imenso, rico, das maiores riquezas do mundo, com pouca população. E aí que o Dom Pedro, com a sua sabedoria, segundo, convidou, né, os imigrantes para virem para o Brasil e povoou esse imenso país, né? Hoje somos misturados, né, com europeus, africanos, asiáticos, né, e os nativos. Calculo que tenha mais de 30% de sangue nativo na população brasileira. Então, meu tributo à família Mesquita e aos fundadores, jovens na época, né, que fundaram o jornal, que ainda nem chamava Estadão, tinha outro nome. Parabéns à família Mesquita,
né, que desde 1902 lidera o jornal com integridade e dedicação, enfrentando os regimes militares, golpes sobre golpes. O Brasil é uma república cheia de crises, né, até hoje. Infelizmente, os ideais republicanos americanos não deram certo nem nos Estados Unidos, né? E o Trump é a prova mais concreta da falência do presidencialismo. Por que a Europa toda e o mundo adotou o parlamentarismo com reis, com rainha, com presidente da República, né, que nós chamamos aqui de semipresidencialismo? Porque não dá para dar o poder na mão de uma pessoa só. É óbvio que se o Estadão tivesse só na mão da família Mesquita, não dava certo. Tem que conviver com as inteligências. As empresas são assim. As empresas familiares criaram as suas empresas e profissionalizaram. E o governo, que é gigantesco, na mão de presidentes insuficientes, despreparados. Né? Antes era piada só brasileira, agora vale para os Estados Unidos. Não tem nenhum preparo público, político, nunca foi um vereador, um prefeito, um governador, porque é diferente a iniciativa privada da iniciativa pública. Você pode ter um gigante da iniciativa privada, chega no setor público, é o avesso da iniciativa privada. Né? Porque a característica do Estado social, ele é fundamental na educação pública, saúde pública, previdência pública, segurança pública, defesa nacional, justiça pública. É isto que diferencia. Você pode ter um complemento privado, mas a estrutura básica dos países que desenvolveram são públicas. E o Brasil as tem. Não são suficientes, mas o Brasil as tem. Né? E os governantes não sabem também, mesmo do mundo político, são insuficientes e despreparados, sem estudo. Essa é a marca dos últimos 20 anos. Não tem formação intelectual, profissional, são hábeis negociadores com as palavras do populismo, fácil, né? E agora, dessa praga que é o lado deep, né? Das redes sociais, o lado negro, né? Profundo das redes sociais. O Brasil, até 1930, cresceu a 4,8% ao ano. Dobrava a economia a cada 20 anos. De 31 a 80, a 6,3. A cada 16 anos, nós dobrávamos a economia. Infelizmente, 65, fizemos um sistema tributário equivocado, contrário ao sistema europeu e o sistema vigente nos grandes países. Criamos o inferno tributário, o manicômio tributário, o ISS, CMS, IPI, PIS, esquecemos a tributação progressiva. O Brasil concentrou 75% da sua arrecadação em cima do consumo, dos preços relativos da economia pagos pela população. Com isso, criamos o pior sistema tributário do mundo, que destruiu a competitividade, acabou com a economia de mercado, destruiu a indústria brasileira, só não destruiu a agricultura, minha querida senadora Tereza, porque em 96, no governo Fernando Henrique, eu fui relator da Lei Candir. Nós ali libertamos a agricultura, que acabou se transformando no maior exportador de alimentos do mundo, de commodities do mundo, porque desoneramos. Até então era onerado pelos estados. E, infelizmente, não pudemos fazer isso com a indústria. A indústria brasileira ficou parada no tempo, não tem competitividade. E o principal responsável é o sistema tributário. Nos últimos 44 anos, crescemos a 2% ao ano. Isso significa que vamos dobrar o PIB a cada 50 anos. Muita gente, dobrou com a inflação. O PIB real não dobra. Enquanto que em 1981 para cá, a China passou a crescer a 6%, 7%, o Brasil caiu para 2%. O que está de errado? A educação. Não é o Estado. O Brasil arrecada 30% para o setor público, 3% são para os trabalhadores, Fundo de Garantia, PIS, PASEP e Sistema S. Então, a arrecadação efetiva é 30%, 10% já é para a Previdência.
4,5 para a educação, 4,5 para a saúde. Já foi o orçamento, 19 de 30. 4,5 para o social. E todo o resto para segurança, as Forças Armadas e tudo mais. Então tem que pensar um pouco o gasto público sobre a verdade, não a mentira que estão nas redes. Está muito com fake aí, todo mundo queria tirar proveito para a próxima eleição, ninguém pensa nas próximas gerações. Então a minha crítica ao presidencialismo está feita. O presidencialismo só traz erros, descompromisso com a nação, personalismo. É isso que nós vemos, né? E nós temos a proposta concreta do semipresidencialismo. Mantém o presidente, porque o brasileiro gosta de votar no presidente, e um primeiro-ministro nomeado pelo presidente. E voto distrital misto. Então, como eu já passei por tudo, enfatizo o futuro, né? Que o Estadão e os demais veículos que têm compromisso com o país. Ontem eu vi a belíssima festa da Rede Globo, de 60 anos, né? Já homenageamos várias vezes também a Rede Globo, e sair dessa dicotomia de ideologias falidas. Ah, o novo Papa é isso. Não, o Papa é de Deus. E o novo presidente da República tem que ser uma nova pessoa de centro, moderado, né, que equilibre as coisas no Brasil. Acabe com essa dicotomia divisionista que está acabando com o nosso país. Até as nossas famílias estão sentindo isso, né, Mara? Até nossas famílias. Que Deus abençoe vocês e o Brasil. Com as bênçãos do Espírito Santo, e abençoe que tenha um novo Papa e que no ano que vem elejamos também um novo presidente da República, que não seja nenhum desses que já foram aí, né? Que o Brasil passe por uma nova etapa da vida do Brasil. E tem muitos jovens políticos aí. Lá do Paraná tem um muito bom surgindo. Tem outros também, né? Não que eu seja adepto dele, estou falando que tem jovens na idade boa, preparada, que não sejam fruto de fake news. Tá? Ok? Um grande abraço fraterno a todos vocês, parabéns.